Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Diagnosticando com SNAP. Hoje vamos falar de duas doenças virais muito sérias que acometem os gatos: a imunodeficiência felina e a leucemia felina. São os temas dessa palestra com o renomado especialista Dr. Marcelo Zanutto, que nos traz uma aula completa sobre o diagnóstico de FIV e de FeLV com os testes IDEXX SNAP. Fique agora com o Dr. Marcelo Zanutto diagnosticando com SNAP. Boa tarde a todos. Eu quero imensamente agradecer essa oportunidade que a AIDS está oferecendo a todos nós. Eu apresentar aqui para vocês como utilizar o teste rápido SNAP FIV-FeLV Combo. Okay? Então, primeiro, aqui nessa página, você tem esse escaneamento da primeira folha desse guideline de testagem e manejo de retroviroses felinas que saiu agora esse ano pela AFP. Tá? Então, assim, as informações que eu estou trazendo para vocês, elas estão atualizadas em cima dessa publicação. E quando a gente fala em retrovírus felino, nós estamos comentando sobre o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia felina. Então, qual a importância dessas retroviroses na medicina felina? Quem trabalha com gato, a investigação, a testagem sorológica para a investigação desses retrovírus, ela é de extrema importância. E a frequência da testagem vai estar em cima do estilo de vida dos gatos. Aqueles gatos que têm alto risco, que saem à rua, ou aquele que não sai, mas algum contactante seu sai à rua, eles devem ser testados anualmente. Né? Então, faz parte do mínimo de dados laboratoriais a testagem sorológica. Né? Além, quando nós fazemos hemograma, bioquímico, ordinários, a testagem para retrovírus é muito importante. Bem, além disso, a importância da testagem sorológica está relacionada porque muitas dessas retroviroses elas têm influência em doenças no gato. Né? Eu tenho doenças associadas a esses retrovírus. A gente vai ver muitos exemplos mais a seguir. Não todas das doenças que os gatos apresentam têm envolvimento de retrovírus, mas é muito importante eu estar investigando a presença desses vírus nesses gatos doentes, como também gatos assintomáticos, quando eu faço check-up de saúde nesses animais. Outro impacto que eu tenho da importância da testagem sorológica é sobre a expectativa de vida desses gatos. Aqueles gatos que são infectados, virêmicos, progressores, para o vírus da leucemia felina, já é demonstrado, a expectativa desses gatos é muito menor, né, é menor do que aqueles gatos que não são virêmicos para o vírus da leucemia felina. E outro aspecto importante da testagem sorológica é você bloquear a cadeia de transmissão. Quando você tem um grupo de gatos, é importante você investigar quais são os positivos para você ter medidas de imunização naqueles infectados virêmicos para leucemia e de separação entre os infectados e os não infectados. É muito importante você impedir que eles passem a infecção para outros animais não negativos. Bem, conhecendo um pouquinho só o agente etiológico, ambos os retrovírus, eles possuem seu material na forma de RNA, ambos possuem uma transcriptase reversa, por isso que eles recebem esse nome, e o FIV, o vírus da imunodeficiência felina, ele é agrupado nos lentivírus, onde estão também o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. E o vírus da leucemia felina, aqui embaixo, ele está agrupado nos gama-retrovírus. Bem, a prevalência mundial, aqui que eu coloco para vocês, ela tá agrupada em continentes ou regiões do mundo, e o Brasil aqui na América Latina, vocês percebam que a América Latina é o segundo mais prevalente nesse trabalho para a viremia, para o FeLV, e para o FIV ele não é o mais frequente. Mas o Brasil é um país enorme, né? Você tem diferenças regionais muito importantes com relação à infecção. Então, você vai ter locais, cidades no país, que você tem, às vezes, o gato vem para testagem, é caro ou coroa. Tem ou não tem, aí não é 50%, é muito elevado. Ou outras regiões em que essa frequência será menor.
Bem, a transmissão. Né? A transmissão, eu coloco aqui a foto do meu gato mais velho, né, bocejando, justamente para mostrar a importância da saliva, da mordida, da lambedura. Então, nós temos jocosamente, tá, efeito de graduação, de tentar ilustrar uma forma mais fácil de entender a transmissão, é que a gente fala que os gatos que geralmente se infectam com o vírus da imunodeficiência felina são gatos brigões, gatos que saem na rua, gatos inteiros que disputam fêmea, enquanto o vírus da leucemia, a transmissão seria gatos mais amigáveis, um que lambe o outro, compartilha comedor, bebedouro, bandeja sanitária. Mas a gente sabe que mesmo aqueles gatos que brigam a possibilidade de se infectar por vírus da leucemia é real, é possível também. Né? Lembrando que o FIV ele precisa de ser inoculado, né? Daí a importância da mordida. Enquanto o FeLV, além da possibilidade da transmissão pela mordida, é mais facilmente também transmitido pelo grooming, né? Pelo comportamento dessas fômeas. Lembrando também que, eventualmente, pelo leite, né, transmamário, e eventualmente também via útero, mas não é tão frequente, essa transmissão também pode ocorrer. Mas a saliva, ela tem importância capital, mordida, lambedura. Bem, aqui são fatores associados, características com a infecção, né, para um retrovírus e o outro. Idade, conforme o animal vai ficando mais velho, a chance de infecção por FIV se torna maior. Por FIV, a gente sabe que é muito comum em gatos mais jovens, né? A chance de ser virêmico é muito maior quando ele é mais jovem. Né? Com relação ao sexo, né? Os machos, FIV é muito mais, é um indicador de forte associação, né? O FeLV, nem tanto. Estar sexualmente intacto, gatos inteiros, a chance por FIV também é maior do que o FeLV. O acesso à rua, outro fator que é muito forte para ambos, para a leucemia e para a imunodeficiência viral. E o contato estreito entre gatos infectados, a chance é muito maior para a leucemia do que no FIV. A gente sabe, com alguns trabalhos experimentais, que aqueles grupos de gatos que têm um animal com FIV, mas eles não brigam, a hierarquia toda respeitada, a chance de transmissão é menor. Já para o FeLV, já não. Só o fato do compartilhamento da bandeja sanitária, do comedor, do bebedouro, isso já é possível de ocorrer. Agressão entre os gatos, isso é mais comum eu ter a transmissão muito mais forte no FIV. E doença, especialmente doenças orais, abscesso, trato respiratório, para ambos, né? É importante eu estar investigando a presença dos retrovírus. No nascimento de filhotes de uma gata infectada, e a chance de transmissão é muito maior, o risco associado é muito maior para a leucemia do que para a imunodeficiência viral. Então, eu tenho essas particularidades, né, que vai ser maior ou menor o impacto, dependendo das características, para um ou para outro retrovírus. Bem, agora, esse algoritmo aqui, eu acho ele muito importante, eu já vou colocar aqui uma outra decisão que a gente tem que pensar, o gato é doente ou é sintomático quando ele chegou à sua mão para atendimento? Se o gato for assintomático, ele veio para um procedimento eletivo, ele veio para avaliação de check-up de estado de saúde, que é necessário ser frequentemente realizado. Ele está sintomático, eu geralmente eu vou parar no meu nível 1 de diagnóstico. O que é isso? Fazer o teste rápido, o SNAP nesse gato. Né? Então, se eu faço o teste rápido num gato assintomático e ele der negativo para ambos, né, eu devo retestar com 30 dias pensando no FeLV e 60 dias no FIV. Por quê? Eu posso ter aquela janela imunológica, no caso do FeLV, pelo menos 30 dias, o gato pode demorar, às vezes 30 dias é muito tempo, isso acontece às vezes com menos, poucos dias, né? O gato demora para ter viremia periférica, no caso do FIV, alguns gatos podem demorar para soro converter. É importante lembrar que esses testes rápidos, o FeLV, eu estou pesquisando a proteína P27, então eu estou pesquisando antígeno. E por FIV, eu estou pesquisando anticorpo. Bem, mas esse gato assintomático, ele deu
FIV positivo no teste rápido, no SNAP. Então, nos animais assintomáticos, é imperativo você confirmar essa infecção do teste rápido, porque se você estiver trabalhando em uma região em que a prevalência é baixa da infecção, eu posso ter resultados falsos positivos. Então, nesse momento que eu preciso confirmar a infecção detectada por esse teste rápido, o SNAP, eu vou para cá, nível 2 do diagnóstico. Eu posso fazer um PCR para FIV, para o vírus, ou o Western blot, que na realidade brasileira, você vai ter que mandar para um laboratório fora do país, ou usar um teste rápido de outro fabricante. E aí, se ele der positivo, confirmou a infecção nesse animal assintomático. Se der negativo, o status ainda está incerto. Você vai ter que investigar mais esse gato, repetir esses testes mais adiante. Bem, mas se gato assintomático, ele der FIV positivo, P27, ele está virêmico, aí eu preciso do quê? Passar para o nível 2 de diagnóstico. No nível 2, usar uma PCR ou imunofluorescência. Né? Aqui, com relação ao desfecho da infecção por FeLV, eu vou destrinchar isso melhor para vocês mais adiante, na hora que a gente começar a discutir os desfechos da infecção. Se esse gato ele deu positivo no teste rápido, eu tenho algumas possibilidades. Ele está em virímia transitória, quer dizer, eu não sei se ele vai evoluir para um progressor ou para um regressor, ou esse gato ele já é um progressor, ou esse gato é um falso positivo, esse resultado. Eu tenho essas 3 possibilidades quando eu estou com um teste rápido positivo, né? Viremia transitória, infecção progressiva ou um falso positivo. Okay? Bem, mas isso a gente estava discutindo com relação ao sintomático. Quando eu tenho um gato doente na minha mão para avaliação, e essa doença ela é relacionada com a infecção retroviral, ela tem relação, ela tem influência, eu posso sugerir para o proprietário um teste nível 2, confirmatório, ou não, vai depender da decisão do proprietário. A maior parte dos proprietários que eu atendo, e eu chego nesse momento, eu explico para eles. É importante a gente fazer a confirmação, mas, seja por qual motivo for, financeiro, que for, o proprietário não quer fazer a confirmatória, deste gato doente, eu posso considerar já aqui se é um FIV positivo ou um FeLV positivo. Ok? Vamos prosseguir. Bem, testes de biologia molecular que a gente está tendo cada vez mais à disposição no país. Primeiro, a gente está aqui basicamente pensando na leucemia felina, que é a cinética da infecção. Então, com praticamente uma semana de infecção pelo FeLV, esses gatos, você consegue detectar a carga viral. Né? E o que é a detecção da carga viral? Eu estou detectando o RNA do vírus. Por qual procedimento? Pelo uma RT-PCR quantitativo. O que de quantitativo? O RT de transcriptase reversa, que dá mais ou menos para a gente ver aqui nesse esquema que está aqui do lado, mostrando um retrovírus entrando por endocitose numa célula. Eu tenho ele depois tendo seu material genético na forma de RNA fita única liberado, e aí o que acontece? Eu tenho a liberação das enzimas também, da transcriptase reversa, que vai transformar em DNA dupla fita, que é o provírus, e esse provírus, pela integrase, ele vai se integrar no genoma do hospedeiro aqui do gato. E a partir daqui, depois, esse DNA vai ser transcrito, esse RNA mensageiro viral vai levar a síntese das proteínas no citoplasma celular e a formação de novas partículas virais, e depois a budding, ou eliminação do novo vírus. Tá? Então, quando eu estou com a RT-PCR para RNA, eu estou indo atrás do vírus, tá? Do RNA do vírus, da carga viral. Né? Ele mimetiza isso. Já um outro teste molecular, que é a qPCR para DNA, para o provírus, tá? Eu já, a partir da segunda semana de infecção, eu já detecto isso. Eu já estou indo atrás de quem? Do fragmento do provírus integrado na célula. Né? Então, normalmente, para PCR, o provírus, nós mandamos para o laboratório o sangue total num tubo de hemograma. E o laboratório vai centrifugar e pegar o creme depositário para procurar o provírus.
Já para a PCR para RNA, eu vou precisar do plasma do sangue para você fazer o exame. E, por último, os testes rápidos, aqui no caso o SNAP, eu vou estar investigando a procura do antígeno P27 solúvel, solto no sangue, no plasma ou no soro, tá? Praticamente por volta de um mês, até um pouquinho antes. Então, quando eu tenho um gato que eu tenho uma suspeita de possível infecção muito recente, paleocelia, muito recente, escapou, brigou há poucos dias, posso estar pensando nesses testes na dependência da evolução da infecção. Okay? Bem, então vamos pensando na epidemiologia, os testes sorológicos, os testes diagnósticos, né, de imagem, eles têm valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos. Então, por exemplo, o SNAP, FIV e FeLV da IDEXX, ele tem uma sensibilidade para FIV que varia de 93% a 100%, e aqui está um intervalo da compilação de vários trabalhos. Já para a leucemia felina, a sensibilidade é de 92% a 94%. A especificidade, que é a proporção dos resultados negativos, para o FIV é de 99% a 100%, para o FeLV de 92% a 99%. Então, a partir dessas informações, adicionada a dados de prevalência, são calculados os valores preditivos, positivos e negativos. Mas aqui vale um alerta, porque a prevalência ela influencia muito, né, nesses dados. Por exemplo, se você estiver numa localidade que a prevalência para esses retrovírus é baixa, né, a chance de eu ter resultados falsos positivos já começa a aumentar, principalmente nos assintomáticos. Né? E isso não é um defeito do teste. Todo teste sorológico ele tem essa característica. Quando eu estiver numa região com baixa prevalência, a chance de falsos positivos aumenta. Daí a importância, naqueles animais assintomáticos, de eu realizar a confirmação. Okay? Bem, as doenças relacionadas, então, alguns exemplos para nós. Exemplos de doenças não relacionadas à infecção. Neste quadro, eu tenho as doenças do trato urinário, Pandora, hipertireoidismo, diabetes, doença renal crônica. Só um pequeno adendo aqui na doença renal crônica. Se eu tiver gatos jovens, muito jovens, adultos jovens, doentes renais crônicos, investiga doença infecciosa. Uma delas são os retrovírus. É importante descartar. Doenças secundárias à infecção retroviral, né? Aquelas que os gatos são predispostos devido à infecção. Então, eu tenho exemplos, doenças infecciosas oportunistas, neoplasia, como também a gengivite estomatite crônica. As doenças diretamente relacionadas à infecção. Por exemplo, no caso do FeLV, o linfoma, né, neoplasias hematopoéticas, supressão medular, da medula óssea, anemia, a regenerativa, trombocitopenia, leucopenia, panstopenia e doença neurológica, e no FIV, doença neurológica e imunossupressão. Nós veremos alguns exemplos mais adiante, novamente. Bem, com relação à cinética da infecção pelo vírus da imunodeficiência felina, ele é muito semelhante ao que ocorre com o HIV humano. Eu tenho uma fase aguda, uma fase assintomática, que no gato pode durar de meses a anos, e uma fase terminal de AIDS. Então, na fase aguda, o que ocorre? Eu começo a ter a viremia, que tem um pico bem intenso, e conforme a resposta imunitária de anticorpos do hospedeiro aqui do gato começa a ser sintetizada, a viremia vai ser controlada. Né? Atente-se aqui para essa curva aqui dos linfócitos CD4, ela tem uma queda, e a queda é mais intensa no momento no maior momento da viremia. E depois você tem uma recuperação desses linfócitos. Então, o que acontece? O animal, nessa fase aguda, que pode durar semanas a meses, eu tenho a produção dos anticorpos. Nesse momento aqui, dependendo do período, alguns gatos podem demorar até 2 meses, né? Poucos gatos chegam até 2 meses. A grande maioria, em 2 semanas, com 30 dias, já produzem anticorpos suficientes. Mas se você pega um gato nessa fase aguda bem recente, eu posso ter um falso negativo nesse momento.
né, que eu não tenho a detectação, os níveis de anticorpos eles não estão no limiar de detecção do teste. Já na fase assintomática, é muito fácil a detecção sorológica. Os níveis de anticorpos estão bem elevados, eu não tenho problema nenhum, e eu também consigo detectar o provírus também no sangue periférico nesses animais. Agora, já na fase terminal, a tendência, como você vê aqui na curva verde da resposta imunitária dos anticorpos, a tendência é de declínio, né? E a viremia começar a subir. Então, nessa fase terminal, dependendo do momento que você investiga no gato, eu posso ter um teste sorológico, o SNAP, teste de triagem negativo. Okay? Vamos lá. Então, os desfechos da infecção pelo FIV. Então, olha aqui em cima, eu tenho os gatos brigando, um gato infectado, brigando, mordendo um outro, né, que ele está eliminando o vírus em alta carga viral na saliva. Esse gato que foi infectado, então, ele vai passar pela fase aguda. Nesse momento aqui, né, essa fase aguda ela pode ser assintomática ou ele ter sintomas brandos, como febre, anorexia e linfadenopatia, linfadenomegalia generalizada, nos linfonodos palpáveis, como também no abdômen ou no mediastino. A duração média de 1 a 3 meses. Então, esse gato aqui, eu consigo detectar ele no SNAP, no teste de triagem, detecto anticorpo, como também eu consigo detectar ele no PCR por provírus, no PCR para DNA. Okay? Eventualmente, algum desses gatos, eu posso estar naquela janela imunológica que os níveis de anticorpos ainda não são detectáveis. Eventualmente, eu posso ter um falso negativo nesse momento. Em seguida, o gato passa para a fase assintomática, que pode durar semanas a meses. Essa fase assintomática, ele continua eliminando o vírus na saliva, né? E alguns gatos permanecem nessa fase a sua vida toda. E esse gato é muito simples, é muito fácil encontrar anticorpos presentes em níveis detectáveis. Pela PCR, eu posso eventualmente ter um falso negativo, mas na grande maior parte das vezes você detecta o provírus também no sangue periférico. E uma parcela desses gatos, o que vão fazer? Progredir para uma fase clínica, né, manifestando a imunodeficiência de uma forma mais intensa. Né? Nesses gatos também, eu detecto os anticorpos, lembrando que alguns gatos, os anticorpos nesse momento, vão começar a declinar, então eu posso ter falso negativo nesse momento, e eu não vou ter problema nenhum em detectar o provírus do FIV, quer dizer, uma forma que o vírus se encontra de DNA. Bem, aqui é um exemplo de um gato de 8 anos, Lula, um SRD macho, inteiro, com acesso à rua, e só para já começa começa só vendo pela face dele, aqui na ponte nasal eu tenho umas cicatriz de briga, ele tem um pavilhão meio picotado também de briga, e nesse momento ele foi trazido para o atendimento para avaliação de um abscesso na face, que respondeu tranquilamente à infecção. Esse gato, a proprietária, nós sugerimos a realização do teste de triagem, o SNAP, ela concordou e aí ele deu FIV positivo, e nós colocamos a seguinte situação para ela, o seguinte, o seu gato, ele tem uma doença compatível com a infecção retroviral, que é o abscesso. Se você quiser confirmar, a gente vai deixar opcional para você, se quer fazer ou não. Ela optou por fazer o confirmatório, que a gente estimula bastante os proprietários a confirmar. E a PCR por DNA proviral deu positivo. Então, esse gato, sem sombra de dúvida, ele é infectado com o vírus da imunodeficiência felina. Esse outro gato, da mesma forma, né? Ele também era um SRD, um macho adulto inteiro, com queixa de salivação, eventualmente com sangue na saliva, apatia e diminuição de apetite. A hora que a gente examina a cavidade oral desse gato, a gente percebe um enantema, que é o eritema de mucosa, bem intenso. Né? E lá na região pterigo-palatina, eu tenho áreas de ulceração e proliferação da mucosa oral desse gato. Então, o complexo gengivo-estomatite, que dentre as suas causas, uma delas são os retrovírus. Esse gato foi testado, a proprietária concordou em fazer o teste rápido, né? O SNAP deu positivo para o FIV.
E também ela concordou em confirmar a infecção, né? A gente deixou como opcional para ela, e ela preferiu realizar a PCR para vírus na forma de DNA, e também deu positivo. Já agora, com relação à leucemia felina, eu vou destrinchar com mais detalhe, com mais cuidado, que a gente tem aqui, basicamente. Qual que é o perfil dos exames, dos resultados dos exames sorológicos e moleculares em gatos com infecção progressiva, em gatos regressores e naqueles gatos que abortam a infecção? Então, primeiro, eu tenho aqui um gato progressor, ele está eliminando vírus, bastante vírus, né, no ambiente, ou quando ele lambe um outro animal, eliminando vírus no comedouro, numa bandeja sanitária, no bebedouro. E aí encontra um outro gato, né, e passou o vírus durante alguns dias apenas, aqui eu tenho menos de uma semana, e qual vai ser o status sorológico desse gato? O que eu posso estar encontrando nesse gato? Primeiro, a gente sempre começa, tanto por FIV quanto por FeLV, qual é o primeiro teste? Qual é a primeira linha de teste aqui? São os testes rápidos, de triagem, o SNAP combo. E esse gato, ele vai dar, nesse momento, um SNAP positivo. Então, eu estou detectando antígeno P27 nesse gato. Esse gato está virêmico. Agora, ele está transitoriamente virêmico, ou ele já evoluiu para a progressão? Então, a gente vai ter que fazer outros testes em seguida. Então, primeira coisa, esse gato, nesse momento que ele está em viremia transitória, se eu realizar nesse momento da viremia transitória a imunofluorescência, ela vai ser negativa. E o que é a imunofluorescência? A imunofluorescência também estou pesquisando antígeno P27 do vírus. No entanto, na imunofluorescência, estou pesquisando o vírus, o antígeno do vírus, dentro de células, dentro de neutrófilo, leucócito, plaqueta. Então, o que eu mando para o laboratório para fazer imunofluorescência? Eu mando esfregaços de sangue periférico, monocamada, para a pesquisa imune do antígeno dentro dessas células. E nesse momento, se esse gato dá negativo, eu sei que o vírus não está se replicando na medula. Então, isso aqui caracteriza uma viremia transitória. Nesse momento aqui, se eu realizar a pesquisa pela PCR, né, quantitativa, para DNA proviral, eu tenho positivo porque o vírus já integrou, está replicando no sangue periférico. Okay? Já a carga viral já é um teste que eu acho que ele é mais adequado da gente estar utilizando quando a gente tiver procedimentos, drogas, medicamentos para tratamento, para avaliar o impacto de tratamento em gatos que você já tem o diagnóstico pré-estabelecido, e não para avaliar o desfecho da infecção. Okay? Então, esse gato aqui, ele está em viremia transitória. Né? Ele tem teste rápido, positivo, imunofluorescência negativo e PCR para o provírus positivo. Depois, em 3 a 13 semanas de evolução, aqui tudo vai estar na dependência da resposta imune do gato frente ao vírus. Se esse gato que acabou de se infectar, em 3 a 13 semanas, ele não produzir níveis de anticorpos neutralizantes em títulos adequados, ele vai progredir. Né? É um gato que a gente vai classificar como progressor. Por quê? Ele vai continuar tendo teste rápido positivo, o SNAP ainda, eu tenho viremia, né? E nesse momento esse gato positivo na imunofluorescência. Isso quer dizer o seguinte: o vírus chegou na medula óssea, se estabeleceu, está conseguindo replicar, e as células estão sendo produzidas, células sanguíneas, estão sendo produzidas, leucócito e plaqueta, produzidas na medula, estão saindo com vírus no seu interior. Então, a imunofluorescência, ela mostra o vírus, o antígeno do vírus, associado a leucócito e plaqueta, enquanto o meu teste rápido, ele mostra o antígeno do vírus solúvel, solto no sangue, no plasma
ou no soro. Okay? São detecções do antígeno em diferentes situações. Da mesma forma, a minha PCR quantitativa para a pesquisa de provírus, de DNA, na forma de DNA, material genético do vírus, ele vai dar positivo aqui também. Então, quando eu tenho um gato, eu estou entendendo um gato assintomático, né, ou sintomático, e eu tenho teste rápido, se ele for sintomático, doente, relacionado à infecção, eu posso parar apenas no SNAP, no teste rápido de triagem, e considerar ele infectado pela leucemia, se a doença for associada. Agora, se o gato for assintomático, é imperativo, nesse momento do SNAP positivo, você realizar a imunofluorescência. Se essa imunofluorescência for positiva, eu paro aqui. Eu não tenho necessidade de fazer PCR, nem para DNA, nem para RNA. Ele já é um progressor com essa combinação de testes. Okay? Agora, se eu estou com o gato em viremia transitória, aí é importante a gente discriminar melhor, tá? com os testes e até repetir algum tempo depois. Então, esse é o gato infecção progressiva. Teste SNAP, triagem positivo, imunofluorescência positiva. Caso você não tenha, né, a imunofluorescência disponível, aí tudo bem, realiza a PCR para o vírus, o material genético do vírus na forma de DNA. Vamos agora para outra situação. E antes disso, esse gato progressor, ele é infeccioso, ele elimina vírus, ele pode passar infecção, o agente, para outros gatos. Vamos para outra situação aqui, antes disso. Esse momento aqui, essa foto, para ilustrar para vocês, é uma foto, uma lâmina do esfregaço em monocamada, onde foi realizada a imunofluorescência. Então, vocês percebem que nessas células, aqui leucócito, que eu estou colocando com a seta, né, e plaquetas, que são as menorzinhas, elas estão amareladas, né, no microscópio elas parecem esverdeadas pela fluorescência. Então, esse gato, ele tem o P27 dentro dessas células, né, que estão saindo da medula óssea, os leucócitos e as plaquetas. Já essa foto menor ao lado é uma lâmina de um gato que é negativo na imunofluorescência. E eu não observo antígeno associado à célula. Certo? Agora, vamos ver uma outra situação. A infecção é regressiva. Como ela é caracterizada? Então, eu tenho um gato, um progressor aqui, eliminando o vírus. Aí ele lambe, né, ou compartilha comedouro, bebedouro, bandeja sanitária, ou morde um outro gato. Em alguns dias após esse contato, qual é o perfil molecular e sorológico desse gato aqui que foi mordido? Teste rápido positivo. Ele tem viremia. Aí o que acontece? Teste rápido positivo, automaticamente eu penso em imunofluorescência. Imunofluorescência, negativo. E aí eu fico em dúvida. Então, se ele tem imunofluorescência negativa nesse momento, uma coisa eu já consigo descartar. Esse gato não é progressor. O vírus não chegou na medula óssea e está replicando e saindo células lá. Então, ele está em viremia transitória, ou esse teste rápido é um teste de um falso positivo, se esse gato ele for assintomático. Como que eu vou diferenciar aqui nesse momento? Com a PCR quantitativa, com a DNA, para o vírus. Se a PCR der positiva, esse gato está em viremia transitória, fechei. Não é um falso positivo. Caso a PCR aqui para o vírus, o vírus na forma de DNA, fosse negativo, esse gato provavelmente esse teste rápido seria um falso positivo. Tá? Bem, aí depois de um tempo, o que aconteceu? Até 16 semanas, mas isso aqui pode ocorrer até antes, a evolução. Lembra, quem que vai determinar aqui o desfecho da infecção? É o sistema imune do gato. Basicamente, a produção suficiente, em título suficiente, dos anticorpos neutralizantes. Se esse gato conseguir produzir de forma mediana, né, produzir títulos que não são muito altos, mas são títulos intermediários, ele consegue depurar a infecção. Aqui o teste rápido, o SNAP, ele depura a viremia periférica.
né? Ele elimina o vírus perifericamente. Então, eu tenho um SNAP negativo. Quando eu tenho um SNAP negativo, né, um teste rápido negativo, eu não faço imunofluorescência. Okay? Eu não tenho necessidade. Se caso fosse realizada, ela vai dar negativo. Eu só realizo imunofluorescência quando eu tenho um teste rápido SNAP positivo. Lembra, a imunofluorescência, ela me responde a seguinte pergunta: o vírus da leucemia, ele chegou na medula óssea, se replicou, está vendo célula, leucócito e plaqueta saindo da medula? Quando dá negativo, isso não ocorreu. Okay? Então, esse gato, nessa circunstância aqui, que ele tinha o teste rápido, né, o SNAP positivo, que negativou, ele é importante eu estar investigando uma PCR para investigar o provírus, né, o vírus na forma de DNA. Então, é esse o teste recomendado, e ele vai dar positivo. Isso quer dizer o seguinte: esse gato, ele produziu títulos de anticorpos neutralizantes não em nível suficiente para impedir completamente o vírus. Ele conseguiu eliminar a viremia, mas o vírus teve tempo para chegar à medula óssea e deixar o seu material genético inserido nas células, nos precursores, no linfócito, no macrófago e outros tecidos também, além da medula. Eu vejo pelo PCR, o provírus aqui. Esse gato, ele precisa ser monitorado, porque pode acontecer, se caso esse gato, né, descendo ele aqui, ó, ele for imunodeprimido por algum motivo na sua vida, estar dentro de um ambiente extremamente estressado, por exemplo, um abrigo, um aglomerado de gatos abertos, que entra e sai constantemente animais, aí eu tenho briga, né, tenho desavenças territoriais, ou então esse gato, ele tem uma doença inflamatória, precisa tomar corticoide, ciclosporina, ou ele tem uma doença, uma neoplasia, que precisa tomar um quimioterápico, imunodeprime, ele pode progredir. Então, o que acontece? A hora que ele vai fazer a progressão, o que eu vejo? É que nem aconteceu no slide anterior. Eu vou ter um teste rápido positivando. E a hora que eu positivo o teste rápido desse gato, ele positiva, eu estou percebendo viremia, né? Viremia no sangue periférico. Esse gato, eu nem vou para a PCR novamente. Esse gato eu testo pela imunofluorescência. E aí aqui, se a imunofluorescência der positivo, eu concluo que esse gato, que anteriormente era um regressor, ele, por causa de eventos imunodepressores, ele progrediu para a infecção. E nesse momento, ele se torna infectante. Ele passa a infecção para outros gatos. Tá? Detalhe, se você não tiver a imunofluorescência disponível facilmente, aqui no Brasil tem laboratórios que fazem, você pode fazer a PCR com o provírus também nesse gato, para confirmar. Ok? Bem, e por último, nós temos o gato, a infecção abortiva. Então, eu tenho o gato aqui, infectado, provavelmente um progressor eliminando vírus, só que esse gato está eliminando uma carga viral menor. Né? Então, esse gato, em alguns dias após a infecção, ele entra em contato com uma quantidade, ele é pouco desafiado. Qual vai ser o perfil dos exames desse gato? Teste rápido de triagem, um SNAP negativo. O vírus, nessa situação, ele não chega, ele fica no máximo da cavidade oral. Ele não passa dali para o sangue periférico. Ele já é eliminado rapidamente ali. Então, eu tenho teste rápido negativo, então eu nem sigo, nem faria imunofluorescência, que seria negativa, né? E, se na dúvida, esse gato que chega negativo, eu não estou vendo se os gatos estão sendo expostos a uma carga alta, a uma carga mediana, a uma carga baixa de vírus. Eu não vejo isso. Então, esse gato que chega para mim sintomático ou assintomático, principalmente os assintomáticos, eu tenho um teste rápido negativo, eu devo checar com a PCR o provírus desse gato. Tá? E se realmente ela for negativa, esse gato fez infecção abortiva ou não entrou em contato com o vírus. Só que essa opção eu teria que ver pela sorologia para anticorpos específicos
para leucemia que isso não é disponível. Então, eu descarto, inclusive nesse gato, a possibilidade dele ser um regressor. Se ele fosse um regressor, eu teria o quê? A PCR positiva, tá? Na busca do DNA do vírus. E aqui alguns exemplos. Esse gato, por exemplo, o Tobias, um SRD, um macho castrado, de quase 1 ano de idade, um veite bilateral. A gente percebe aqui os olhos. Esse gato, a proprietária, nós sugerimos fazer o teste rápido, primeiro o SNAP, deu positivo. Então, esse gato, fiz o teste rápido do gato doente. Essa doença, ela é associada ou não com a infecção? Sim, o veite unilateral ou bilateral, ela é associada com o retrovírus. Então, só aqui eu já podia considerar ele provavelmente um progressor. Só que nós colocamos à disposição da proprietária. Vamos testar o seu gato? Vamos confirmar a infecção? Qual que é o confirmatório aqui? Imunofluorescência. Foi realizada a imunofluorescência positiva. Então, eu paro aqui, não preciso fazer uma PCR. Okay? Se esse gato ele fosse tratado com antiviral durante a sua vida, aí sim eu poderia fazer uma PCR para o RNA, carga viral, que é você ver se está diminuindo, se está mantendo o efeito da medicação que você está fazendo no gato. Outro exemplo, um gato aqui, a mucosa ocular bem pálida, esse gato tinha anemia regenerativa. Sugerimos ao proprietário, vamos fazer o teste rápido. Topou, vamos, positivo para leucemia. Sugerimos, você quer confirmar a infecção? Ela não quis confirmar. Então, esse gato provavelmente é um progressor, né? Ele tem um quadro clínico. Esse gato tomou várias transfusões sanguíneas. Não era uma infecção regenerativa, é influência direta do vírus na medula. Então, eu posso parar aqui. Outro exemplo, linfoma alimentar. Um gato, um SRD, macho de 4 anos inteiro, né, que veio com queixa inespecífica de diminuição de apetite, perda de peso, na palpação abdominal ainda sentiu uma massa de tamanho bem considerável no abdômen, fez ultrassom, citologia aspirativa e foi para a cirurgia para colheita de fragmento. E aqui, por exemplo, aqui é a alça intestinal aberta, aqui é um divertículo, né, e eu tenho todo o espessamento da parede intestinal de forma bem inusitada. Ele tinha 2 caroços de azeitona dentro do conteúdo desse divertículo, e tanto no exame citológico que sugeriu linfoma, quanto no exame histopatológico depois imunossoquímico, era um linfoma B. Esse gato possuía um linfoma alimentar, que é uma condição clínica que a gente uma localização anatômica do linfoma que não é tão frequente. A gente costuma ver principalmente os mediastinais e os multicêntricos. Esse gato, sugerimos ao proprietário, ele concordou, fazer o teste rápido, o SNAP, e detectamos que esse gato era virêmico. Como o linfoma aqui é uma condição compatível com a influência do vírus, a gente pode parar por aqui e considerar esse gato progressor. E o proprietário não quis fazer a imunofluorescência. Já esse outro aqui, o Alexandre, um SRD de 1 ano e 4 meses. Esse gato era um regressor, vamos ver, ele tinha linfoma intestinal, aqui na imagem radiográfica, na lateral, na ventral dorsal, isso daqui na necrópsia que o gato veio a óbito, isso é a massa toda aqui. Né? E esse gato, ele teve um teste sorológico negativo, um teste rápido negativo, e depois do óbito que o proprietário não permitiu, nem teve condição clínica de colher mais sangue desse gato para fazer a PCR, a nossa confirmação foi depois na PCR no tecido. Aqui também é uma possibilidade de ser realizado. E na PCR do tecido, ele deu positivo para o vírus da leucemia felina. Então, gato regressor. Então, esse gato aqui, eu nem sugeria, com resultado negativo do SNAP, eu nem sugeria imunofluorescência. Se ele concordar para eu fechar se esse gato é um regressor, eu vou para a PCR para o provírus. E mais que são os casos recentes do ano passado, nós fechamos o ano passado, é o Félix, um SRD de 2 anos, também inteiro,
uma leucemia mieloide aguda. Esse gato, ele chegou para nós com sintomas inespecíficos e no hemograma, quadro de leucocitose muito intensa com atipia. Então, tanto já a suspeita no leucograma, a gente observou, a gente já passou em seguida para o aspirado da medula óssea, eu vejo um infiltrado celular bem intenso, né? E depois, no histopatológico também, depois que esse gato veio a óbito, mas antes dele vir a óbito, nós realizamos o teste rápido dele, esse gato, que deu negativo. Então, nesse gato, eu não faço imunofluorescência. O que nós devemos sugerir ao proprietário nesse momento? PCR para pesquisar o provírus, o vírus na forma de DNA, que o proprietário não autorizou. Só que esse gato durou 10 dias praticamente com a gente. Então, ele veio a óbito, aqui está o histopatológico da medula óssea do gato, a gente colheu fragmento de vários outros tecidos para a histopatologia, e para chegar à classificação da leucemia mieloide, nós tivemos que fazer também o exame imunohistoquímico nessa medula óssea, foi aí que a gente fechou. E também, na necrópsia, eu preciso colher todo esse material em 30 minutos do óbito. Na necrópsia, nós fizemos aspirado de medula óssea, de baço e de linfonodo. E caminhamos esse aspirado para fazer a PCR, o provírus da leucemia, o vírus na forma de DNA, e deu positivo. Então, aí eu fechei. Teste rápido negativo, PCR positivo para o provírus. Esse gato era um regressor. Uma coisa importante, atentem-se para o seguinte, quando eu tenho os regressores para a leucemia, muitos desses gatos serão assintomáticos, né? Ele vai vir por um check-up, ele dá um teste rápido negativo, em seguida, para descartar a possibilidade de regressor, eu preciso da PCR para o provírus, certo? Agora, eu tenho também gatos regressores que vão chegar a vocês sintomáticos. E, geralmente, qual é a doença relacionada, frequente nesses animais? São aquelas relacionadas à integração do provírus no material genético celular lá na medula. Então, esses gatos fazem leucemias, que é uma condição clínica incomum, ou eles vão fazer linfoma, ou eles vão fazer as displasias na medula. Então, gatos com anemia regenerativa, leucopenia, trombocitopenia persistentes. Então, esses gatos chegam com essas anormalidades, essas citopenias hematológicas, ou essas neoplasias, linfoma, leucemia, e eu tenho um teste rápido negativo, não exclua a presença do vírus da leucemia. Você vai ter que, você só consegue excluir se fizer a PCR para o provírus, ela é negativa. Mas se ele for um regressor, você terá a detecção na PCR para o provírus positiva. Ok? Bem, em termos de frequência, o que nós observamos, né? Os nossos gatos progressores, aqueles que têm teste rápido positivo, imunofluorescência positivo, giram em torno de 30% a 40%. Os regressores, que são aqueles gatos que são teste rápido, negativo, imunofluorescência negativa, mas PCR para o vírus positivo, também estão representados de 30% a 40%. Essas frequências, elas mudaram um pouco em cima da observação de infecção natural. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos mais dados de infecção experimental. Com o aumento das pesquisas, a observação natural de infecção, essas frequências mudaram. Gatos que abortam a infecção, antes a gente achava que fosse pouco frequente, hoje, com essa investigação de infecção natural, pode chegar até 20% a 30%. Ainda bem, isso para o gato é muito bom. E o abortivo, ele vai dar todos os testes negativos. SNAP negativo, imunofluorescência negativo, PCR para o provírus, carga viral negativo. Eu só consigo chegar à conclusão que um gato abortou se eu tivesse disponível, que isso é muito difícil, se eu tivesse disponível a detectar anticorpo contra o vírus da leucemia. E, por último, muito raro, ainda menos de 5%, os atípicos, é quando o vírus ele fica no tecido, na glândula mamária, nos olhos, na medula, ele fica ali praticamente quieto e manifestando
pouco a sua replicação, né? Então, agora, uma dúvida que é muito frequente, como eu abordo os filhotes dos gatos, né? Eu devo testar logo cedo, deve testar o mais rápido possível que você puder os filhotes, mas o senão com relação à imunodeficiência felina. Então, vamos ver. Primeiro, se eu estou pensando no vírus da leucemia felina, vocês viram que o teste rápido, a imunofluorescência, eu estou detectando antígeno do vírus, né? O SNAP detecta antígeno e não anticorpos. Então, a qualquer momento, eu posso fazer o teste. Tá? Agora, no caso do FIV, da imunodeficiência viral felina, eu estou detectando anticorpo no teste. Então, se eu tenho um filhote, por exemplo, um filhote de 2 meses, 3 meses, antes de fazer o teste, eu tenho que avisar o proprietário. Olha, se ele der positivo para FIV, pode ser a influência de anticorpo que a mãe passou, se esse gato mamou, né? Isso também, se ele mamou, se é a influência de anticorpos da mãe. Então, é um falso positivo. Caso isso aconteça nesse filhote de 2, 3, 4 meses, de teste rápido, SNAP positivo, você automaticamente, no mesmo momento, você pode tirar essa dúvida, se é realmente um falso positivo. Como? Eu posso fazer a pesquisa do provírus, e atrás do provírus pela PCR quantitativa. Então, se eu tiver um PCR quantitativo do provírus nesse gato de 2 meses, 3 meses, o que acontece? Confirma a infecção, ele está infectado. Se a PCR der negativo, esse gato não está infectado, é influência de anticorpo materno. Ok? Bem, em resumo, aqui basicamente um resumo que eu fiz para vocês nessa tabela, aqueles gatos que têm infecção abortiva, lembra? Eles são desafiados com uma carga viral baixa, o vírus não consegue se replicar e o sistema imune rapidamente já elimina da cavidade oral, ele nem vai para o sangue periférico. Então eu tenho teste rápido, o SNAP negativo, não faz viremia, a imunofluorescência também ele não chega na medula óssea e replica, eliminando leucócito e plaqueta infectados, e também eu não tenho material genético do provírus detectado pela PCR. Já o meu regressor, lembra? O meu regressor é aquele gato que faz uma viremia transitória, por isso que tem essa estrelinha aqui, esse símbolo. Né? Os testes rápidos no regressor, eles fazem viremia transitória lá no começo, e depois, em até 16 semanas, eles eliminam a viremia. Por quê? Produzem anticorpos neutralizantes em níveis não tão altos, mas suficientes para eliminar a viremia no sangue periférico. E eu não tenho, na medula óssea, ele até chega na medula óssea, mas ele não replica. Okay? Então, eu tenho imunofluorescência negativa, eu vou pegar esse gato regressor na PCR para o vírus, no DNA. Aí sim eu mostro, ele tem o maquinário genético, os genes dele integrados, mas ele não está replicando. Não detecto a viremia periférica do vírus. Por outro lado, o progressor, eu já pego ele aqui, no teste rápido, ele é virêmico. Então eu tenho o vírus solúvel no sangue, no soro ou no plasma. Quando eu tenho o teste rápido aqui positivo, eu já sigo para a imunofluorescência. Ainda mais, lembra se esse gato for assintomático. Se assintomático é obrigatório. Se esse gato for sintomático, você pode optar a confirmação do proprietário. Eu geralmente sugiro para eles, faço eles tenderem a concordar em fazer o teste confirmatório. E o progressor, eu vou ter imunofluorescência positiva, como eu também terei a PCR para o provírus, que eu não sigo para cá, eu já paro na imunofluorescência. Se você não tiver disponível a imunofluorescência, né, você pode ir para a PCR para o provírus em seguida, não tem problema. Nota uma coisa aqui importante, que aqui no quadro fica claro da gente observar. Eu não devo, na infecção pelos retrovírus, fazer a PCR como o primeiro teste de escolha, em vez do meu teste rápido do SNAP. Porque, olha só, se eu faço a PCR atrás do provírus nesses animais, aqui, por exemplo, ela vai dar positivo no regressor e no progressor. Se eu faço ela logo de cara, eu não tenho como saber quem está infectando e quem não está. O regressor,
Ele é um gato que não infecta, ele é não infeccioso. O progressor, ele é infeccioso. Então, não se faz teste molecular como teste de primeira linha. Tá? Sempre aqui nos retrovírus, o teste de primeira linha, a minha primeira linha de teste é o SNAP, é o teste rápido, é um teste de triagem. Okay? Por último, para finalizar, os focais ou os atípicos, que são aquela quantidade bem pequena, assim, eu posso ter uma produção intermitente ou bem baixa da P27, num momento dando positivo, no outro momento dando negativo, e a PCR também, principalmente no tecido onde o vírus se encontra. Na glândula mamária, na medula, você também acha o material genético do vírus integrado. Tá? A nossa sorte é que eles não são tão frequentes assim. Bem, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Espero poder ter dado alguns conceitos básicos aí da abordagem das retroviroses nos gatos, e novamente eu coloco para vocês, né, uma consideração final importante. O teste rápido, o SNAP, ele é um teste de triagem, é um teste que tem que ser utilizado com frequência nos gatos. Praticamente todos os gatos devem ser testados. Aqueles gatos que serão testados com maior ou menor frequência estará na dependência da forma de criação desses gatos. Tá? E se ele está doente ou saudável também, isso é importante de estar levando em consideração. Eu agradeço muito, novamente, a oportunidade da IDEXX de estar apresentando esse material para vocês, e também a todos vocês que assistirão a este vídeo instrucional. Muito obrigado e um bom dia a todos. Todos os anos, os veterinários do mundo inteiro confiam nos exames do IDEXX Snap Test para oferecerem uma qualidade diferenciada no atendimento aos seus pacientes. O analisador Snap Test possui uma tecnologia rápida e precisa chamada ELISA, uma análise que proporciona resultados de alta qualidade comparada a laboratório de referência em apenas alguns minutos. Cada vez mais veterinários confiam no Snap Test, principalmente porque a tecnologia ELISA proporciona resultados com excelente sensibilidade e especificidade diagnóstica. Ao contrário dos exames de fluxo lateral, o Snap com ELISA utiliza fluxo bidirecional para realizar exames com qualidade, equivalente a laboratórios de referência. Ao adicionar a amostra, esta flui para a parte superior do analisador para ligar os componentes com o antígeno. Após a ativação, um segundo fluxo permite que mais componentes se liguem. Em seguida, há o procedimento de lavagem para remover os componentes não ligados da amostra que possam interferir com os resultados. Assim, a área de visualização também fica limpa e é possível fazer uma melhor leitura dos resultados, até mesmo o menor sinal de positivo. Finalmente, uma reação química amplifica a presença de componentes de antígenos ligados. Nessa etapa de amplificação, aparecem os pontos azuis SNAP, aumentando ainda mais a capacidade de ler resultados, mesmo de amostras com baixo nível de antígeno. Fluxo lateral é um exame básico. Ele traz resultados que são um processo unidirecional e vem junto com partículas douradas. Às vezes é difícil interpretar a linha de resultados dos exames de fluxo, principalmente quando se utiliza amostras de sangue total. Além de sua precisão superior, com o seu formato, a plataforma SNAP pode realizar múltiplos exames e identificar até 6 doenças utilizando apenas uma amostra. SNAP com ELISA é o padrão do mercado para especificidade e sensibilidade. O portfólio SNAP é composto pela linha de inovação IDEXX, com os exames essenciais que você precisa e novos exames para a sua clínica. Além disso, os resultados do SNAP podem ser conectados com os resultados da estação IDEXX Vet Lab Station e o SNAP Pro, o dispositivo portátil de análises. Seus resultados são obtidos e disponíveis quando e onde você precisar. Mais de 19 milhões de vezes por ano, veterinários do mundo inteiro confiam nos exames SNAP com ELISA para obterem informações precisas e em tempo real, e assim fazerem a diferença na qualidade do atendimento. SNAP ELISA, a qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.